Bem, boa tarde para todos e a todas. É uma tremenda satisfação estar aqui na quinta reunião de antropologia da ciência e da tecnologia. A gente é sempre meio ligeiramente surpreendido por aquilo que a gente faz. Queria agradecer imensamente a Paula, a Cláudia e a Fabiola pela organização fantástica desse evento. E o que eu vou apresentar para vocês é uma coisa assim, que está em pleno curso, uma nova pesquisa que está sendo desenvolvida em Moçambique. É um desafio que, quando a gente entra em crises de meia-idade, a gente resolve enfrentar. É um novo campo. Não tenho maiores resultados para apresentar. Eu acabo de chegar em Moçambique nesse fim de semana, então está tudo muito quente, digamos assim. A pesquisa está em curso, mas acho que ela dialoga com várias das questões que se colocam em termos de antropologia da ciência e tecnologia. Meu desafio aqui, fundamentalmente, é esse, é apresentar o que está sendo feito, como está sendo feito, para eventualmente discutir com vocês. Bom, o marco geral, não vou entrar muito por aí, é o do mapeamento de controvérsias. Isso começou com um curso que o Bruno Latour desenvolveu na École des Mines já tem um tempo, lá em Paris, e que estabelece, entre outras coisas, que mapear controvérsias não é nem estudar conflitos sociais, nem estudar situações de risco, embora frequentemente controvérsias envolvam riscos e envolvam conflitos, mas investigar situações nas quais as incertezas habituais da vida social, política e moral são complicadas e não simplificadas mediante o aporte de conhecimentos científicos ou técnicos estabelecidos. Isso, digamos, é um pouco o marco geral que a gente está tentando desenvolver ao longo dessa pesquisa. O toque que o Latour dá é que, bom, o que nos cabe fazer é apenas observar e descrever as controvérsias, tá? Eu estou me tomando aqui um texto do Tommaso Venturini, Diving Magma, How to Explore Controversies with Actor Network Theory, em que ele desenvolve esses pontos nos seguintes termos. Em cartografia social, a observação precede a teoria e a metodologia. Um outro ponto fundamental é que a objetividade só pode ser alcançada mediante a multiplicação dos pontos de observação. O propósito da cartografia de controvérsias não é ensinar aos atores o que eles supostamente são incapazes de compreender, mas aprender com eles como concebem suas existências coletivas. E os dispositivos de observação são tão mais valiosos quanto mais eles permitem aos observados interferir com aqueles que observam. Bom, o que a gente está fazendo é aplicar um pouco essa questão do mapeamento de controvérsias, mais uma perspectiva, digamos, genuinamente antropológica. Um dos diferenciais com relação às proposições do Tommaso Venturini é que ele trabalha fundamentalmente com dados de internet, dados já digitalizados, e a gente está fazendo etnografia no sentido mais clássico. Tem que ir a campo, tem que interagir, tem que produzir o próprio relato como fonte anterior à questão própria da controvérsia, do mapeamento. E tem um adicional nesse caso, vou tentar mostrar isso para vocês, é que a etnografia clássica é aquele trabalho solitário do antropólogo, da antropóloga sozinho em campo e tal, e nesse contexto, por uma série de razões, o trabalho está sendo feito coletivamente. Tá? O objetivo é o mapeamento de controvérsias sociotécnicas relacionadas à implantação de grandes projetos de desenvolvimento, notadamente aqueles levados a cabo pela empresa mineradora brasileira Vale, acho que a maioria de vocês conhece, no norte de Moçambique, com destaque para a construção e a implementação do corredor Nacala. Tá? Essa pesquisa se iniciou em maio de 2014, ela está prevista inicialmente para acabar no final do ano que vem, mas provavelmente vamos renovar por mais 2 anos. Tá? Ela está sendo realizada no contexto do edital Promobilidade CAPES ao LP. Parte do que está sendo desenvolvido aí tem muito a ver com a entrada desse edital, por uma série de outras razões, eventualmente um debate eu posso esclarecer. Eu tive muito envolvido na elaboração do edital, propriamente dito. Tá? E isso teve algum impacto, no final das contas, no tipo de inserção que a gente está tendo lá em Moçambique. Esse edital envolve mobilidade de pelo menos 5 pesquisadores brasileiros por ano, daqui para lá, e vice-versa. Tá? A pesquisa de campo dessa pesquisa, propriamente dita, foi iniciada agora em janeiro, quando eu fui para Moçambique, com mais 4 estudantes pesquisadores da UFMG.
o Patrick, que é um doutorando, e mais a Helena, o Raul e a Ana Jorge, que são estudantes de graduação. Nós fomos no início de janeiro, fiquei durante todo o mês de janeiro lá com eles. Regressei porque, bom, tem que dar aula, tem que trabalhar, essas coisas, né? E eles ficaram lá até agora. Eu voltei meio final de abril, fiquei mais quase que um mês lá e chegamos, né, quase que todos agora nesse último fim de semana. Isso encerra o primeiro movimento de campo com esses 4 estudantes. Eu devo voltar agora em setembro para levar uma nova leva de estudantes que ficaram lá até dezembro desse ano. Eu devo voltar mais 2 vezes, portanto, uma para levar e para buscar esse pessoal. Tá? Isso tem a ver com as especificidades do próprio projeto. Como coordenador, eu soube depois que o projeto foi aprovado que eu podia ficar só 20 dias, o resto do pessoal pode ficar no mínimo 1 mês, no máximo 4 meses, né? E a gente se adapta um pouco a esse tipo de situação. Tá? Um dos compromissos, e aí parte do diferencial, todos nós estamos lá para dar conta desse corredor na Cala, que é um projeto complexo, vocês vão ver aí. A ideia é que estamos todos juntos e temos estado, cada um com alguma coisa mais específica, e o compromisso fundamental, além de fazer retinografia, como 11 boas retinógrafos, produzir diário de campo. Tá? E há um compromisso aí de produção constante desses diários e de leitura da minha parte. Então, mesmo quando eu não estou lá, um processo de imersão tem se colocado, porque eu tenho constantemente tido acesso a esse tipo de informação. E é um desafio muito curioso, porque é a primeira vez também que eu participo de certas situações em que eu não tenho apenas o meu relato a respeito dessas situações. Tem uma série de outras pessoas que viveram as mesmas coisas e que destacam coisas assim, muito diferentes. Isso tem sido bastante enriquecedor. Tá? E aí uma coisa muito rápida sobre Moçambique, né? Os bantos estão lá há muito tempo, a questão étnica no norte de Moçambique ainda é muito forte, gente. A gente está concentrado sobretudo no norte, tá? Eu vou mostrar um mapinha aí com alguns diferenciais, né? Primeira referência deles é uma referência étnica mesmo. Português é falado em Moçambique, mas falado nas cidades e, sobretudo, se você só fala português, porque a língua de rua não é uma, são várias, tá? Os mais pessimistas dizem apenas 8 línguas ou dialetos, os mais otimistas falam de 40 línguas / dialetos, ou seja, é uma variedade muito considerável. A região que a gente está atuando é fundamentalmente uma região macua, tá? Que é a língua mais falada em Moçambique, mas sobretudo no norte, e muito próximo dos Maconte. Tá? Bom, né, a influência árabe é muito forte, sobretudo nesse norte, né? Para quem não sabe, Moçambique é um termo, né, que vem uma palavra árabe. Os portugueses chegaram no século XV, os indianos estão lá há muito tempo também. Moçambique se tornou independente recentemente, em 75, um processo de guerra civil violentíssimo, né, praticamente arrasou o país. Esse processo, né, na década de 90, levou a uma crise econômica tremenda, que implicou com a entrada do FMI e companhia, numa mudança do regime. O regime hoje, né, capitalista, e bom, eles têm uma tal de uma democracia lá muito singular, mas tem. E foi essa mudança a partir da década de 90 que permitiu a volta de grandes empreendimentos, inclusive o da Vale. Nos anos 2000, a Companhia Mineira Vale assina, né, em 2004, começa a explorar em 2007, a mina de carvão de Moatize. A mina de carvão de Moatize, ela é da cidade, situada na cidade de Moatize, né, que é ao lado da cidade de Tete, é uma das províncias do norte, é uma das maiores minas de carvão mineral do mundo. Para quem está acostumado com Vale aqui, Vale no Brasil trabalha fundamentalmente com minério. Lá não é minério, é carvão mineral. Alguns desafios são os mesmos, né? A mina, para variar, está longe, né, do lugar onde isso vai ser processado. A questão da logística se coloca logo. Há muito carvão, mas há pessoas que habitam onde ele está, um problema meio clássico, né? Em geral tem gente em cima da terra que vai ser, né, removida. Não há mão de obra qualificada e não há logística para o escoamento do carvão. Tá? As pessoas foram ou vêm sendo removidas, mais ou menos à força. Isso começou em 2007. Há um processo de reassentamento lá de uma vila chamada Cateme, que foi muito violenta. A Vale, bom, né, não teve maiores cuidados para fazer essa remoção. Obviamente, isso deu muita atrito.
Tá? Embora, por outro lado, os moçambicanos e as moçambicanas, diferentemente, por exemplo, do Brasil, têm na sua história uma série de processos de remoção à força, tá? Por várias outras razões, seja na época da colônia, com os próprios portugueses, seja na época da Frelimo, com Operação Limpeza, Operação Produção. Então, essa história de você nascer em um lugar e ser removido para outro não é exatamente uma novidade. Vocês têm que lembrar, entre outras, que você não tem propriedade privada da terra lá em Moçambique, tá? A terra é do governo. Se o governo resolveu que aqui vai ser Lima, você tchau, vai para outro lugar, porque não tem muita margem para isso não, tá? Os técnicos especialistas vêm de fora, em geral do Brasil, mas não só, isso é muito marcado, engenheiros ou qualquer pessoa mais qualificada, em geral não negro e estrangeiro. E as questões logísticas começam a ser enfrentadas. Um dos maiores problemas do corredor Nacala, bom, isso aí é Moçambique, esse Y aqui, se vocês me permitem, né? Maputo está aqui, a capital, perto de Joanesburgo, é o grande centro, é o sudeste deles lá, é São Paulo deles lá. Região norte de Moçambique, que é o grande ponto de desenvolvimento atual, em termos de agricultura, em termos de reservas naturais, gás, petróleo, carvão, etc. Então, é a promessa de Moçambique, é onde está a maior parte da população de Moçambique, mas é a população mais desassistida. Enquanto que aqui no meio, na região da Zambésia, é uma das regiões mais precárias também. Então, a ligação norte e sul não é uma ligação simples. Eu estou falando de mais de 2.000 quilômetros de distância, que é toda essa costa, e a mina está aqui. A mina está em Tete, a mais de 1.000 quilômetros de distância do mar. Tá? O tal do corredor Nacala, isso aqui é só o norte de Moçambique, a mina está aqui em Moatize, tá? Eles descobriram na cidade de Nacala um velho porto, tá? É uma das regiões de águas mais profundas de lá, de Moçambique. As estradas de ferro, os caminhos de ferro de Moçambique, os portos de Moçambique estão ligados à mineração desde o início. Tá? Mas, em geral, era as minas de ouro da África do Sul que precisavam escoar pelo lado de cá, vinha para Maputo, tá? Lá no sul. Tá? Em Beira, no meio do país, eram as minerações da Zambésia e do Zimbábue, a antiga Rodésia, que vão para lá. Esse porto do norte era um porto esvaziado, não tinha maiores interesses, isso aqui era meio abandonado, a ilha de Moçambique, a Grécia está aqui. Havia uma linha de trem que chegava até Coamba, uma linha colonial, uma linha que foi completamente destruída durante a guerra, porque ela era um ponto estratégico. Essa linha está sendo recuperada agora, né? Tem um comboio de passageiros que leva de Nampula, que é a capital do norte, é a cidade de 500.000 habitantes, é a segunda ou terceira cidade de lá, até Coamba. Você tem um comboio de passageiros que passa um dia numa direção, outro dia em outra direção. São 10 horas de viagem aqui, e o que está sendo feito agora é uma ligação entre a mina de Moatize e Coamba. O detalhe é que, entre outras coisas, isso entra e sai por um outro país, que é o Malawi, tá? E além de uma série de acidentes geográficos aí, então é um hotspot em vários sentidos, né, que tem sido colocado lá. O que nós estamos fazendo? Nós estamos acompanhando a construção e a implantação deste corredor com todas as controvérsias que ele tem envolvido. Tá? Nós ficamos fundamentalmente, nesse primeiro momento, em Nampula, tá? Acompanhando o que estava acontecendo lá, e em Maputo, embora a gente tenha andado um bocado por isso daí, porque é uma sociedade extremamente hierarquizada, vira e mexe, a gente se enfrentava com a situação de ter que conversar com as autoridades de Maputo, então foi a segunda parte do campo. Nós ainda não fomos a Tete, porque demos sorte e azar, né? Como toda pesquisa de campo, a gente tinha planejado tudo e, como previsto, nada aconteceu como planejado, que é óbvio, né? Primeira coisa que aconteceu em janeiro, nós chegamos lá, havia ocorrido uma chuva violentíssima que colocou essa região toda do norte num blackout que durou o mês de janeiro inteiro. Tá? Eu não tinha visto luz lá.
E o caminho que a gente ia fazer para Tete estava impedido, então a gente rodou por outros lugares. Nós estamos voltando agora em setembro, que dizem que é época seca, então né, vai dar para fazer esse caminho, é o que a gente espera. Tá? Eu vou passar agora para uma outra fase, que é mostrar um pouco para vocês algumas imagens. Isso Nacala é o porto. Tá? O porto de águas profundas que está sendo construído. Né? Uma das coisas que você vê lá é uma placa dessa, né, indicando que é a porta de saída do carvão de Moatize, que está a 1000 quilômetros de lá. Essa porta de saída, né, ela passa logo, né, por uma das coisas que são barreiras. Isso aí é a entrada, a Vale é muito zelosa das coisas que ela está fazendo lá, a entrada do porto é cercada, né, de seguranças que nos deram muita dificuldade, afinal, de poder entrar. O porto que está sendo construído, está aí uma foto, é um porto específico para carvão. O carvão lá só é rentável se ele for produzido em larguíssima escala. Tá? Se a Vale tira pouquinha coisa, não é compensador. Tá? Aquilo se tornar compensador para a Vale implica uma série de sessões em várias circunstâncias, inclusive componentes sociais, para que isso ocorra. Há um vale, né? Isso aqui é uma cidade chamada Nacala Velha, onde está sendo construído um porto novo. Na cidade de Nacala Nova, que é do lado dessa daqui, existe um porto velho, que é um porto convencional, de carga e tal. O que eles construíram agora é esse porto novo, específico para carvão. Tá? Esse porto está sendo finalizado aí, é um porto de águas profundas. A ideia é que navios do tipo Valemax, que é um dos maiores do mundo, que só ancoram em uns 10 lugares do mundo, cheguem a parar nesse lugar. Eles trouxeram novas máquinas da China, tá? Que são, né, desse porte. A expectativa é que, no mínimo, 8 vezes por dia, no máximo 16, passem trens, comboios como esse que vocês estão vendo, novinhos em folha. Esses comboios têm 1,5 km de extensão. Tá? Isso vai passar nessa escala por esses lugares. Esses lugares, isso lembra muita coisa que a gente já viu aqui, tem alguma coisa, né, Carajás e tal, só que com alguns diferenciais. O Carajás aqui era 500 quilômetros, lá são 1000, no meio tem o Malawi. É uma região muito mais densamente povoada do que aquela que se encontra na Amazônia e uma diversidade étnica muito significativa, tá? Que eles têm que enfrentar. E isso são várias, né, obras de caminho. As pessoas que têm sido, antes elas eram removidas, agora elas são reassentadas ou realocadas, tá? Há um ligeiro escorregão semântico aí dessas duas coisas. O que se diz de diferente é que agora eles perguntam um pouquinho para as pessoas onde eles preferem ir, é para cá ou para lá, porque antes eles não perguntavam. Mas é uma situação bastante dramática, é isso que eu explico. Os atores que estão jogando aí são muito diferenciados, tá? Os chineses estão gerando. Os chineses são o mercado consumidor, tá? Esse carvão todo está indo para a China, tá? E é o mercado fornecedor, porque os comboios vieram da China, tá? E quem cuida da construção civil são os chineses. Aí você vê os chineses assim, por causa da placa, e bom, quando você vê um chinês, né, dá para ver que, bom, você pode até não saber que é chinês, mas, né, você não está enganado. E é uma das coisas curiosas que a gente viu lá, uma diversidade maior do que aqui eu acreditava ver no início, mas mundos à parte. Eu estava na semana passada perguntando para um motorista, quando eu vi em Maputo uma outra coisa dessa, um mega empreendimento chinês, eu perguntei, cadê os chineses? Ele riu, ninguém sabe. Os chineses estão em toda parte, mas eles não se misturam com todos os outros. Os brasileiros também não, tá? Os brasileiros, em geral, vivem num mundo invisível, que é aquele que você chega no aeroporto, entra num SUV com ar-condicionado, vai lá para o condomínio fechado, interage com os seus, quando sai para a empresa que também tem ar-condicionado, e quando sai à noite, sai para restaurante ou boate, que a maioria das pessoas não podem pagar. E lá também a questão do feitiço é muito forte, e eles associam isso aos mundos invisíveis. Aquilo que eles não conseguem ver é poderoso e é perigoso, como brasileiros, como chineses, né? Então isso é uma coisa bastante significativa. Bom, eles estão construindo essa linha, né, reconstruindo. Vocês estão vendo ali um pouco ao lado, são aqui, né, isso aqui é uma estrutura de uma ponte que vocês vão ver
logo depois. Por enquanto aqui tem um muro de um lado, a ideia é que seja algo assim na cidade de Nampula, que é uma cidade de 500 mil habitantes, isso está passando no centro da cidade, tá, gente? E isso aqui é a história ideal em termos do que eles conseguiram de distância das construções, que aqui não são casos, os outros serão, tá? Um dos problemas disso daí é fluxo e corte de fluxo, né? Eu tenho que passar comboio, mas as pessoas circulam, tá? Só que as pessoas que circulam mesmo de um lado para o outro, aqui ainda não estavam sendo construídos esses muros, tá? Essas pessoas, né, não podem circular porque colocam em risco, né, a própria linha. Então eles estão construindo muros e mais muros para tornar a linha, né, não acessível. Só que as pessoas moram de um lado e do outro, tá? E para permitir esse fluxo, né, você tem situações como essa. Assim, de tempos em tempos, você vê certos buracos. Esses buracos, a princípio, são buracos para um outro agente fundamental nessa história toda, que se chama água. Porque toda vez que você põe contenções de muro, você tem problema. Lá chove de montão nessa época e para onde a água escoa? A água escoa por esses buracos. A casa que vocês estão vendo atrás aqui é uma casa de tijolo, mas a maioria, razões das casas de lá, mesmo as urbanas ou em certas partes da cidade, são casas de adobe, que não combinam com água. Então, dependendo de como a água vai, tá, ela não resolve o problema, ela cria outro. Então, às vezes, eles ampliam o buraco para fazer mais água passar e, às vezes, aqui está aparecendo, eles tampam o buraco, como nesse caso, porque vocês estão vendo atrás, a casa foi avariada por causa do fluxo, né? Então, uma das coisas fundamentais é essa questão das pessoas, né, a questão da água, e a outra é a questão das pessoas. Essa é a ponte maravilhosa, uma ponte de 6 metros de altura, assim, para quem gosta de espírito de aventura é fantástico atravessar, mas eles estão assim, chiando a mais um poder, porque se você é idoso, se você é grávida, se você é criança, e eles falam muito dos mortos, porque é uma coisa muito cotidiana, assim, todo dia tem alguém lá em uma situação disso, eles têm que passar com os mortos. Nessa ponte não dá, tá? Mas essa é a ponte que a Vale está oferecendo, ela fica de quilômetro em quilômetro, então tem uma reclamação. Hoje a reclamação mais imediata desse pessoal é isso, o fluxo deles está sendo absolutamente interrompido por uma linha que ainda não está tendo a passagem dos comboios que, né, viraram. Eles estão construindo isso daí. E, bom, né, aí tem várias leituras. A primeira coisa está, né, o povo se revolta e depreda. Isso não é bem uma depredação, gente. Isso daí, né, é, digamos assim, uma inovação sociotécnica para você atravessar. Isso está direto. Eles criam, cria, e a dona lá, uma senhora com água, isso é em pleno centro da cidade. Já foi, esse muro deve ter sido construído 15 dias antes dessa situação, só que é um choque, literalmente, para uma coisa fluir, a outra tem que ser cortada, só que a outra quer fluir e corta em cima da primeira. Mas tem várias dessas situações, o muro está sendo feito e ao mesmo tempo reapropriado de outras maneiras por esse pessoal. Esse é o contraste. Do lado esquerdo, né, é o comboio tradicional de pessoas, do lado direito é o novo comboio, né, de minério. Tá? O comboio de pessoas leva para cidadezinhas como essa. O lugar lá é muito bonito, viu, a região. E é uma cidade que é alimentada por uma produção que é feita em circunstâncias como essa. Né? O pessoal vive na roça, lá eles chamam machamba, esse tipo de situação. E esses mercados locais, eles são alimentados pelo comboio de passageiros, que todo dia traz, além de passageiros, alimentação. O outro comboio, obviamente, está entrando em choque, porque o da Vale é para não parar, né? Quanto mais direto, e o outro não, é o contrário, é o parador, tá? Então, essas são cenas, bom, urbanas de lá, isso é um mercado que vai parar no centro da cidade assim, né? Boa parte... Você não pula, são a vista aérea lá da região, né? E, bom, eles são os pesquisadores, acho que é meio fácil vocês identificar quem são os brasileiros no meio desse povo como um todo, tá? Por fim, e é uma cena... a experiência tem sido muito rica, sobretudo porque a gente tem aprendido imensamente com os nossos equívocos, né? Porque a gente se equivoca o tempo todo em situações como essa.
Acontecem, como eu comentei, situações imprevistas que, né, nos colocam, né, aquém daquilo que a gente imaginava, e outras que, eu vou encerrar aqui, em parte também, né, isso foi, acho que o terceiro ou quarto dia que a gente estava em campo, em janeiro, né, vou precisar de 2 minutos só. Em janeiro era uma situação que se colocou inusitada, pelo menos para nós, ninguém imaginava que ia ter tanta diarreia tão rápido por lá, e diarreia nos coloca em certas situações de não dá para refletir muito, né? Então a gente estava andando em Serra Marcondes, a gente estava andando, aí teve uma situação de uma colega, ela vai aparecer aí no final, bem no cantinho, que não deu para esperar, então vamos nas machambas, pedir licença para usar o banheiro, banheirinho de 3 pedras, então para muita gente, assim, o que é isso, como é que faz e tal. Aí um parênteses, eu descobri que eu tinha perguntado muito na hora da entrevista dos bolsistas lá, se já tinham dormido em colchonete, sleeping bag e tal. Eu esqueci de perguntar se eles tinham experiência de roça, entendeu? Porque vários já tinham dormido em sleeping bag lá em Paris, e não é uma coisa, né, com essa situação de ter que lidar com um banheiro de 3 pedras, né, digamos assim. Então, estava aqui, a gente parou por isso, eu desci, vi essa cena e resolvi gravar, e acabo a minha fala aqui, é 1 minuto e meio foi uma coisa assim, absolutamente não editada, estamos bruto aqui, e a parte também, porque afinal é uma mesa de mulheres, então é uma homenagem às mulheres. Tá? Vocês vão entender. O som está...